Vamos então para a nossa reunião dessa semana, tá? A gente faz aquela oração bem gostosa para que a gente possa ser amparado, né? Então vamos todos agora, acalmando os nossos corações, pedindo assim a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, o amparo para esse momento de estudo, para que nós possamos ser influenciados pela equipe de estudos que nos ampara, que ela possa nos inspirar as melhores compreensões, os melhores exemplos, incentivar a todos com esse conhecimento a divulgação da vida maior, que é a vida espiritual, a calma, o consentimento de que tudo está dentro do aprendizado e a maior parte das nossas escolhas vem na hora programada, quando estamos prontos para aceitá-la ou prontos para este aprendizado. Pedimos a Deus, então, que a nossa energia se misture no espaço e que no mundo espiritual possamos ter a união aos nossos espíritos acompanhantes, aos nossos irmãos que nos amparam. Que possamos ter um estudo muito, mas muito proveitoso. Assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Bom, então, na reunião passada, né, nós falamos sobre o capítulo 11, tá? Que deu vamos falar assim, que o finalzinho dele, né, foi aquele encontro no mundo espiritual, na colônia, com o trabalhador da casa espírita recém-desencarnado. Eu acho que recém-desencarnado seria por alguns meses, né? Eles não contam o tempo certinho. Falam de um tempinho sobre alguns meses. Então ele deixou aquela mensagem bonita e aquela sensação, né, de saudade no ar que a gente percebeu durante a nossa reunião, tá? E agora, no capítulo 12, né, capítulo que fala de clarividência e clareaudiência, né? O que será que são, como a gente pode perceber as vozes e por que nós não percebemos? Por que nós não vemos ou por que vemos e como a gente vai ver, tá? Como a gente vai perceber essa situação mediúnica, se é mesmo mediúnico ou se não é, né? Então vem essa discussão hoje para a gente poder tentar entender um pouco mais sobre o assunto, tá? Vocês fiquem à vontade para poder falar o momento que quiser, tá bom? Bom, ele começa assim, ó. A reunião daquela noite estava próxima do fim. Os sofredores desencarnados recebiam vibrações de auxílio através das orações para refazimento. Olha que importante as orações que nós temos para fechar um trabalho, né? A oração final. Porque muitos desencarnados estão na casa ali recebendo esse auxílio que vem da própria energia da oração. Então, os espíritos ali que estão auxiliando, eles captam todas essas emanações, né, radiantes de luz para auxiliar esses nossos irmãos e acaba equilibrando para que eles possam mudar seu pensamento ou serem auxiliados de alguma forma. Tá bom? Aí ele continua assim, ó. A água trazida ao recinto era para ser fluidificada com recursos magnéticos, para equilíbrio dos trabalhadores. Esse equilíbrio ele chama de
psicofísico. Bom, vamos lá. Quando a gente trabalha mediunicamente, nós utilizamos a mente espiritual. Ela representa para nós a recepção da intuição e que ela demanda essa intuição ao corpo físico através do cérebro. Então ocorre um grande desgaste de energia, né? E a água pura, cristalina ali, que sempre é colocada no ambiente das reuniões, ela é magnetizada, ela é fluidificada. Eu já ouvi assim, a água não pode ser fluidificada porque ela já é fluídica, né? Então, fluidificadas são fluidos emanantes do ambiente. E fluídica seria o estado que a água se mantém. Por exemplo, a gente pega um copo de água que balança, a gente vê a água fluídica. Agora, fluidificada é quando a gente vai deixar a água ali, né, num cantinho ali, e os nossos irmãos espíritos que vão nos auxiliar vão lá e vão colocar a energia sobre a água. Tá? Para ver essa diferença, que a palavra é tão semelhante, né? Mas ela acaba dando uma confusãozinha, mas não tem problema, tá? Fala, Sandrinha, pode falar. Eu queria dizer que a gente trabalha muito com isso, né? Lá no centro, com a água fluidificada. A gente já, quando a gente estuda o magnetismo, a gente não fala mais mesmo água fluidificada, a gente fala água magnetizada. Mas aí, nesse sentido que você está falando, dá para entender, né? Que ela está recebendo fluidos. E é muito importante, na hora que a gente dá o passe, a gente também fluidificar a água e dar essa água para o paciente, o assistido, tomar, né, durante a semana, porque essa água vai conter remédio. Só que também é importante o nosso fluido animal. Não é só o fluido espiritual, o nosso animal está ali, né? Os espíritos, eles precisam do nosso fluido animal. Então, uma mistura dos dois, né? Os Correto. dois agem sobre aquela água. Uhum. E eu participei de um seminário da Ana Vargas. A Ana Vargas é uma magnetizadora lá do Rio Grande do Sul, ela trabalha com crianças autistas, né? Com magnetismo. E ela disse que uma pessoa que era assistido lá na casa dela, no centro, né, que ela trabalha, ele levou a água para um laboratório para ser analisada. Ele tinha um laboratório e ele levou a água para lá. E ele levou uma água comum, que não havia sido magnetizada, e uma água magnetizada. Ele fez vários experimentos. E ele viu a modificação que acontece nessa água. Modifica os níveis de magnésio, todos os níveis, né, de que mais tem na água. Magnésio, Cobalto, tem alguns traços de alguns minérios assim bem. todas essas substâncias, zinco, né, minerais, cálcio. todas são modificadas, todas. Depois da É assim, né? A gente não vê, porque a olho nu, a gente não está vendo que os espíritos estão colocando, só um clarividente, né? E assim, aquele que enxerga mesmo as energias, porque vê uma luz chegando na água e a água absorvendo aquilo lá, né? Isso. A gente tem que ter realmente falar assim, uma análise de água bem criteriosa, né? Com alguns experimentos para constatar o que tem ali e o que não tem. Então, assim, olha que interessante, né? Eu achava legal até a gente usar o Adilson, né, que trabalha no laboratório, para um dia fazer. Exatamente, fazer essa análise, exatamente. Porque, assim, a gente pega do mesmo conteúdo, da mesma garrafa, metade fluidifica e metade não mexe, para a gente poder ver essa alteração. É maravilhoso, seria maravilhoso, sim. Né? E a gente, Ela assim, levou pra gente o resultado, sabe? Muito legal. E é bom porque assim, as pessoas, aqueles que vão com um pezinho atrás, se a gente demonstra isso numa palestra, alguma coisa assim, as pessoas
Mesmo assim fica com o pezinho atrás, mas acaba, aquelas que creem começam a acreditar cada vez mais. E isso também modifica a aceitação para o tratamento, né? Aquilo que você falou de magnetizado também, né? Então, assim, a gente pode utilizar várias determinações de acordo com cada trabalho, né? O magnetismo, o fluido, né? O fluido A corporal, gente corporal. fala, no caso aí, magnetizada, né? Porque os nossos fluidos animais estão ali, né? Sim, Então, é o nosso magnetismo animal, né? Que a gente sim, fala, sim, estão ali na água. E assim, e é uma coisa muito importante a gente dar, dar comando a esse fluido, sim, né? Então, olha, a pessoa está com depressão, então você está ali fluidificando. Então, que essa água, né, que os meus fluidos, que os fluidos medicamentosos que sejam despejados nesta água cure a depressão desse irmão, sim. né? Então, a Específico, gente né? Direcionado. determina o que a gente É. quer que aconteça na água. Mas Muito legal. sabe que assim, nessa semana a gente fez o evangelho no lar e a gente tem 3 copinhos específicos, né? Os 3 iguais, né? E eu coloquei a água nos 3, aí minha mulher e eu, a gente tava bem desequilibrado, né? Durante a semana, tudo mais ali. E aí eu coloquei os copinhos na água e aí eu comecei a ver 2 copinhos mudando, ficando embaçado em volta. E eu olhei assim, eu falei assim, você tá vendo isso? Ela falou, tô. Eu falei, então esse é pra gente, com certeza. Ou seja, já antes assim, minutos antes de começar, porque a gente demora os 3 minutinhos, senta na mesa, né? Às vezes a Eva fica junto, minha filha, e aí ela fica ali brincando, mas assim, ninguém tocou na água. Eu coloquei ali, não tava, né? Um pouco embaçado ao redor. É engraçado, né? Como o auxílio vem e revigora. Começamos a semana Sim, muito bem, revigora muito, né? sim. Vamos lá então, ó. Então a gente continua assim, ó. Clementino se aproximou da água, né? Em prece se tornou coroado de luz, espalmando as mãos, projetava partículas radiosas. Olha lá, aonde vai a modificação. Olha só. E Aulus assim explica. Precioso reforço medicamentoso que diminui as lesões e deficiências do corpo espiritual que se expressam no corpo físico até que os interessados se disponham à própria cura. Olha que interessante essa passagem aqui. Eu vou ler de novo. Ó. Por que o Clementino fluidificou a água? Olha que interessante. Precioso reforço medicamentoso que diminui as lesões e deficiências do corpo espiritual dos médiuns, que se expressam no corpo físico, até que os interessados se disponham à própria cura. Como que a gente se dispõe à própria cura? Reforma íntima, entendendo o que é necessário realmente fazer. E essa reforma íntima é importante, tá? Eu acho que independente do estágio evolutivo, a reforma íntima ela vai sempre nos acompanhar, que é a modificação para melhor que nós precisamos fazer, tá? E aí continua, né? Silva atentou aos trabalhos, sensibilidade mediúnica para os ensinamentos através da equipe espiritual. Clementino ministrou passes na região frontal dos médiuns, né? Ou seja, Clementino, o espírito, ministrou passes ali na região frontal de cada médium, para fim de aumentar a sensibilidade mediúnica. Aumentar a sensibilidade mediúnica. E aí Aulus explica. Clementino auxilia os médiuns no campo sensorial da mediunidade, pois não convém agora a clarividência e a clareaudiência,
E aqui vem um ensinamento muito importante. Pois é necessário respeitar a ordem e a faixa de serviço para melhor alcance. Respeitar a ordem e a faixa de serviço. Se abrir essa sensibilidade, seria como um rádio que recebe todos os canais e ondas possíveis ao mesmo tempo, sendo incompreensível. Olha, eu acho que se abrir os meus canais de sensibilidade, como a Giane abre quando ela desprende do corpo, eu acho que eu vou acabar ficando louco. Porque deve vir tudo ao mesmo tempo em cima de mim. Porque assim, ó, a Giane tem uma educação mediúnica muito grande. A Sandra também tem uma, que eu conheço, né? A Sandra tem uma educação mediúnica muito grande. A Maria Aparecida também. Já deu uma comunicação mediúnica aqui durante os trabalhos. Então, assim, coisas que muita gente precisa aprender. Eu, principalmente. Por isso que eu falo, todo mundo aqui é professor. De alguma forma está ensinando, né? Um pouco mais, um pouco menos. Então, assim, para organizar os estudos, por isso que eu estou aqui só dando esse jogo aqui. Mas vocês expressando a experiência, a gente vê ao grau da evolução educativa de cada um. Tá? E isso ensina demais, ensina muito. Tá bom? E aí, assim, ó... Fala, Sandra, pode falar. Eu ia falar que esse nosso chakra frontal aqui é o chamado asma, o terceiro olho, né? Uhum. E quando a pessoa quer abrir a mediunidade, ela abre aqui, né? Tem gente que abre até sozinho, que é muito perigoso, né? Mexer nesse chakra frontal aqui, né? E pelo chakra frontal, a gente pode acessar a hipófise, a glândula hipófise, a gente pode acessar a pineal, o hipotálamo, o tálamo, né? Então, toda essa região cerebral que a gente acessa aqui do centro, exatamente. Então, imagino que ele não vá direto lá na pineal, justamente que é para não abrir todas as mediunidades, né? Então, ele vem aqui pelo frontal e dá uma, vamos dizer assim, uma amortecida ali, né? Só uma... ir lá direto na pineal, né? Uma pequena sensibilidade. E a gente viu nos capítulos anteriores que ele deu o passe na pessoa e modificou para que ela pudesse dar, vamos falar assim, a psicofonia, né? De pessoas que visitaram a casa, que sofreram a incorporação, que sofreram a possessão. Lembra? Né? E deu o passe ali naquela mulher e ela começou a se expressar, começou a falar. Tá? Fala, Beto. Não, eu só ia até fazer um comentário, já que a Sandra comentou, talvez até pudesse me explicar. Muitas vezes, normalmente, quando eu estou no centro espírita ou na aula, né? Então, essa região minha, ela começa a ter uma sensação, parece que ela vai explodir às vezes, assim. Fica aquela coisa bombando, né? E eu não sabia o que era isso, né? Porque eu estou começando agora em tudo isso daí, né? E eu não sabia direito, quer dizer, eu não sei direito o que é isso, né? É o seu canal mediúnico, né? É o seu chakra, né? O seu chakra, ele está se expandindo, né? O chakra assim, depois eu vou mandar um vídeo lá no grupo, explicando os chakras. Ele tem giros para frente e para trás, né? Ele se expande e volta. Então, dependendo da sua concentração e da sua mentalização, você pode aumentar ou diminuir. Por exemplo, quem faz a viagem astral, no momento onde desprende do corpo, parece que o corpo está inflando. É isso, Giane? Olha lá. O corpo está inflando, que os chakras estão entrando todo em comunicação, quer dizer, já estão comunicados, né? Mas está ampliando a energia e parece que está agigantado. Tá? Eu sinto isso algumas vezes, mas assim, ó, muito rápido e muito raro. É bem isso mesmo, parece que começa a inchar aqui, ó, parece que começa a crescer, e é bem nessa... Eu sinto um pouco em cima, mas é mais aqui na frente e um pouco em cima, né? São dois lugares que é só eu chegar na casa espírita, começa já, parece que fica assim, ó, o negócio. Está sendo preparado. Aqui é a nossa anteninha, né? Pra mim é
ele já começa a entrar em sintonia com o ambiente, né? Na casa espírita dele, ele já está interagindo com aquela energia espiritual criada na casa. Já Olha que preparando a legal. sintonia dele com a sintonia da casa. É, Tudo Beto, novo. tu só está relembrando. Tu só está, mesmo assim sendo novo, mas tu só está relembrando. É aquilo que a Esse gente. chakra, o coronário, né, que fala o chakra da coroa, ele é a nossa antena com o espiritual, né? Com o mundo astral, é a nossa antena, né? Tanto Sim. é que se a gente que tem assim, essa mediunidade mais, né? Se alguém vem e põe a mão na nossa cabeça aqui, a gente passa mal. A gente tem tontura, a gente fica ruim, né? Sabe Então a que. gente nem deve deixar botar a mão aqui no topo da É. nossa cabeça. Você Não sabe é que legal. assim, eu não conhecia muito, né? Mas eu já fazia reiki e tudo mais ali, já estava na casa espírita. Não tinha tanto conhecimento sobre chakra, tem um pouco ainda, mas naquela época tinha quase nada, né? Mas assim, estudava o reiki e tudo mais, fazia de vez em quando. E aí tinha uma ex-concunhada minha, na época ela namorava o meu cunhado, e ela via as energias e achava que isso era a coisa mais normal do mundo. Todo mundo via as energias em volta das pessoas, né? E não, e ela começou a falar assim, uma vez eu voltei do centro espírita e ela era super católica, sabe? Ela e meu cunhado, muito católica. E hoje em dia ela está fazendo medicina. E ela entendeu a parte da energia. Mas nesse dia eu cheguei do centro espírita e tal e teve alguns atendimentos médicos espirituais, né? Que a casa era uma casa de cirurgia espiritual. E eu cheguei lá, cheguei de branco, blusa branca, calça jeans e tudo mais. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim: você tá inteirinho verde. Eu falei: você tá bem? Eu falei: ué, tô ótimo, né? Mas você tá verde. Aí, não, tá, tô normal, é energia. Eu falei pra ela. E ela assim, olhou pra cara da minha esposa: você não tá vendo ele verde? Ela falou assim: não. Ela: como assim não? Não. Aí meu cunhado não tava bem. Aí ele falou assim: ô Flau, você não faz um reiki em mim? Ele chama reiki, mas na verdade era um passe, né? Tá, vamos lá. Aí fomos na sala, a gente foi na sala, ele sentou, aí diminuiu a luz e eu comecei a aplicar o passe nele com a mão sobre a cabeça. Ela começou a regalar 2 olhos e começou a vir para trás, porque ela nunca tinha visto. Ela começou a olhar assim e fazia assim, e olhava para os lados assim, em volta, e devia ter um espírito orientador ali, né, auxiliando e tudo mais. E ela olhava assim, falando: nossa, a sala ficou clara, que não sei o que, e começava a narrar, sabe, assim, um pouco assustada. Ela falou: faz em mim. Aí eu fiquei meio assim: tá, vamos lá. Aí ela sentou, a hora que eu coloquei a mão sobre a cabeça, ela fez assim, ó: ai, o que você fez? Eu falei: nada, só tô colocando energia. Ela falou assim: doeu? Olha só. Então, assim, são experiências, né, que muita gente tem o dom e de repente, por algum equívoco, né, eu chamo de equívoco que por enquanto o homem ainda é um pouco orgulhoso para algumas situações e aprendizado. Pelo equívoco de algumas religiões, esses médiums acabam sendo confundidos, sabe? Acaba tendo uma confusão mental, né? Deixa eu te falar por que doeu. Porque é assim, ó, você deu um impacto aqui no chakra coronário dela. Geralmente a gente vem assim por fora e aí vem e põe a mão. Porque se a gente vem e faz tchum, entendeu? Direto, Muito né? perto, é Foi como uma se você desse martelada. uma martelada. Por isso que ela sentiu a dor. Sim. Né? A gente, quando estuda o magnetismo, então uma das coisas que o Jacó frisa muito, para a gente não ficar muito perto e muito tempo no chakra coronário, porque a gente... Primeiro é essa sensação, né, da martelada, que você vem pá, né? Então, você vem por fora e aí você põe a mão. E não ficar muito tempo, né? Porque você congestiona esse chakra. É um chakra que congestiona muito facilmente. Porque Então, se ele é ficar muito receptivo, tempo né? ali, você congestiona a pessoa. Ele é muito Entendeu? receptivo, como a gente recebe a energia do universo por esse chakra, e a energia ela vem muito sutil do universo, né? Então a gente vai lá e joga uma energia muito forte, ele congestiona. É esse o motivo? Porque
A energia espiritual, ela não vem diretamente, né? Porque se ela vier, a gente não aguenta. Então, ela tem que vir mesclada com a nossa energia animal, porque a pessoa que está recebendo, ela também é animal, né? Nós somos animais, né? Sim. Então, uma energia muito diferente, muito sutilizada lá, que é a energia espiritual, se ela vem direto, a gente não aguenta, entendeu? É que nem a da gente para um animalzinho, né? Sim. Tem que ser sutilizada, senão ele também não aguenta, Meu Deus do céu. entendeu? É. Aí, então é isso. Aí o que ele fala? Se você precisou ficar ali concentrado muito você dispersa. Então você faz um passe dispersivo. Você cruza e faz aqui, ó. E limpa, 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 limpa. Né? Aí o Não é bem dispersivo vai tirar o limpar. excesso. Não é bem limpar, né? É você pegar aquela energia que você concentrou demais e distribuir, entendeu? Fazer uma distribuição para ela não ficar ali concentrada, condensada ali. Olha que Porque em legal. vez de fazer bem, vai fazer mal. É. A gente podia fazer um workshop, né, com a Sandra. O que vocês acham? A favor. Deixa eu Eu também perguntar sou a uma outra favor. Eu coisa. sou a favor. E essa energia, ela é filtrada no duplo etérico, Sandra? Seria isso? Os chakras, eles ficam no nosso perispírito, né? Eles estão lá no nosso perispírito, né? Então, fica entre o perispírito e o duplo etérico. Deixa eu buscar aqui. Um dia, se vocês quiserem alguma coisa de magnetismo, sei lá, né, Frobert? A gente pode combinar. Sim, seria legal. A gente podia fazer, né, algo do tipo, né? Eu estou tentando buscar uma imagem aqui dos chakras, mas o vídeo que eu tenho, ele é muito interessante, que eu já achei. Acho que eu não vou achar a imagem dos chakras aqui. Tem bastante imagem, mas não é aquilo são que eu nossos centros de força, né? Sim, Se sim. os chakras estão com problemas, a gente adoece, né? Mas Ou com vamos muita fazer energia assim. ou com pouca energia, a gente adoece. Vamos fazer esse estudo mais aprofundado. A gente marca um dia em separado desse, né? Aí a gente divulga no grupo, aí quem tiver disponibilidade aquele dia e quiser, a gente faz, né? 1h, 1h30, tá? Seria legal. Se a Sandra aceitar. Aceito, pode ser. Ó, vixe, Você sabe que eu não sei duas. mexer com essas coisas de computador, né? Você que sabe. Não, então, pode deixar, a gente faz junto. Faz essa parte, eu faço outra. Tá, a gente faz junto. Então, tá Então, ó, olha como já ficou rico o nosso estudo de hoje, né? Com alguns parágrafos só lidos, né? Olha que interessante. Então, ó, então vamos continuar. Então, o Aulus estava explicando, né? O médium deve, por sua própria evolução, dominar as influências, selecionando-as por elevado critério de quem consegue se orientar para o bem e orientar aqueles que o acompanham. Vamos lá. A maioria dos médiums falam assim, até aqueles que não sabem que é médium. As pessoas encostam em mim e começam a se abrir. É estranho. Porque a gente não dá abertura, mas as pessoas chegam próximo e começam a se abrir da vida. E é isso. A mediunidade, ela é fornecida para que a gente se acerte. E essa frase que o Aulus disse aqui representa muito isso. Vou ler de novo. O médium deve, por sua própria evolução, dominar as influências, selecionando-as por elevado critério de quem consegue se orientar para o bem e orientar aqueles que o acompanham. Olha só. Então é necessário, para que a gente nos oriente, o estudo, para que a gente possa também saber orientar. E isso é a nossa educação espiritual. Essa é a nossa educação evolutiva, mediúnica. Porque através desse estudo, os mentores, os orientadores espirituais, eles vão nos inspirar às melhores orientações.
Fica até constrangedor a gente dar uma orientação errada. A gente sente esse constrangimento de pensar algo diferente, né? Como aconteceu, né? De repente, assim, a Sandra estava presente, mas eu não vou vamos falar assim, citar nomes, né? Nós estávamos numa reunião de casa espírita, mas ali, aí uma moça falou assim, olha, eu não sei como seria se alguma pessoa chegasse para mim e falasse que acabou traindo o companheiro de matrimônio, companheiro ou companheira. Eu não sei como reagir. Então, assim, eu imagino que o estudo e a orientação espiritual vai direcionar aos melhores apontamentos. E no momento fora da ocasião, a gente não vai conseguir discernir o que vai ou o que não vai falar. Mas no momento que está acontecendo, eles nos inspiram. E muito. E muito. Tá? Então isso que é importante. Então a nossa educação. Tá certo? E aí, Hilário pergunta, né? Os trabalhadores mediúnicos são rigorosamente iguais, os 3 médiuns? Ou seja, cada um é igualzinho, que são os 3 que estavam ali, né? Naquela sessão mediúnica, o Silva e mais duas jovens senhoras, né? Que estavam ali. Aí Aulus responde, não. A percepção varia em todos nós. Cada ser vive em determinada faixa e grau evolutivo mentalmente. Se difere na percepção e interpretação da vida, e cada um tem sua maneira particular para empregá-las. Olha só. Como uma lâmpada em diversos filtros, ou seja, a luz vai ser sempre a mesma. Mas os filtros vão fazer com que aquela luz apareça de forma diferente. Esses são os filtros, tá? Então, mediunidade é filtragem e sintonia. Essa frase é maravilhosa. Mediunidade é filtragem e sintonia. Então, de acordo com a nossa educação evolutiva, por isso sempre que os espíritos venerandos pedem evangelho, evangelho, evangelho. Por quê? Para a gente se educar. Nos educando, afina a nossa energia e a capacidade aumenta de ser inspirados e de não cometer muitos enganos. Então, como diz já Emmanuel para o Chico Xavier, quando ele foi enganado por aqueles repórteres, o melhor médium não é aquele que tem várias capacidades mediúnicas, é aquele que foi menos enganado. Este é o melhor médium, o menos enganado, porque o engano também é educativo. Tá? Bom, cada espírito vive entre as forças que se combinam e são transmitidas de acordo com suas concepções do seu modo de ser. Concepções do seu modo de ser. Olha que interessante. Tá? E Hilário pergunta novamente. A clarividência e clareaudiência são percebidas no corpo físico? Olha que interessante. Bom, vamos relembrar o livro. Eu acho que nem todos estavam, acho que somente a Sandra estava. Eu acho que sim. Somente a Sandra estava. No livro Evolução em Dois Mundos, que diz o seguinte: cada ser vivo passa por experiências para que haja reflexo de vida, até chegar na fase hominal. Então ele é um mineral que se atrai a outro mineral como um reflexo. Assim como esse reflexo ele deve ter para atrair células do corpo e manter essas células conectadas num ser vegetal. O vegetal em si,
ele vai estar vivendo, tendo reflexos para outros sentimentos, até que a evolução dele chegue no animal. E o animal, por mais simples e mais primitivo que seja, também vai apresentar expressões de aprendizado ao longo das suas vidas, reencarnações, para que haja o reflexo de respiração, de alimentação, de proteção, de amor, de raciocínio, de inteligência, né? De proteção, de fuga. Então, todas as experiências que podem ou não levar à morte, à desencarnação, são experiências de aprendizado. Mas espera lá. Esses corpos não são emprestados para o aprendizado? Então, eles vão refletir um aprendizado do espírito, concorda? Então, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso sentido de tato, o nosso sentido de paladar, inclusive, eles são reflexos do espírito. Então, na verdade, a gente tem a sensação de que está vendo, mas nós estamos, na verdade, sentindo, porque os reflexos estão atentando aos sentidos do espírito. Olha que bonito isso. E aí, o Aulus fala, ele até comenta, uma pessoa que não enxerga, uma pessoa que não ouve, ela consegue, da sua maneira, ouvir e enxergar o que está acontecendo ao redor, mesmo sem sentir fisicamente. Olha que interessante. Quer ver? Aulus fala, não. Simples aparelhos de complementação, os sentidos físicos, tá? Toda percepção é mental, ou seja, onde está a mente? No plano espiritual. Surdos e cegos podem ouvir e ver, além da percepção humana encarnada. O homem aprendeu a constatá-la, o homem aprendeu e constatará que, além do som e da luz, existem muitas vibrações, e o médium é alguém dotado neuropsiquicamente para senti-las. O que é neuropsiquicamente? Ter o neurônio mais aflorado para poder ressoar o sentimento do espírito e as emanações espirituais. Então, quando a gente analisa os estudos do médico Dr. Sérgio Felipe, neurocientista, que constata que lá na glândula pineal existem cristais de apatita, que são antenas receptoras de ondas eletromagnéticas, que são ondas espirituais. Que quanto mais sensitivo o médium, mais cristais de apatita ele vai apresentar na glândula pineal. Olha que bonito. Então, assim, as nossas células são preparadas de acordo com a nossa evolução e necessidade para poder sentir o plano espiritual. E isso também pode se modificar ao longo da vida, pela necessidade do trabalho espiritual ou pela vontade de ser um trabalhador e estudante, para que você tenha, vamos falar assim, capacidade e disposição para o trabalho. Muita gente fala assim, a mediunidade você pode treinar. Eu até posso concordar, Flaubert, tá? Mas eu acredito que você exercitando, você precisa do merecimento para que isso seja aflorado cada vez mais, pelas experiências de aprendizado no bem. Acredito, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Sandrinha, pode falar. Que a gente sempre, quando estuda, eles falam que a mediunidade ela é orgânica, né? Que a mediunidade ela não é um prêmio, que ela não é um castigo, ela é orgânica, né? É justamente essa glândula pineal, né, que vem no
pessoa que vai ter mediunidade, né? Ela vem mais desenvolvida, com mais cristais de apatita, como você falou, né? Então, a mediunidade, ela é orgânica, né? Ela é orgânica mesmo. E é engraçado porque parece que passa, né? Parece que é uma coisa hereditária, né? Mas quando a mãe é médium, um dos filhos vai ser, né? É E engraçado assim, ó, isso, é né? interessante que assim, passa porque é afinidade em família, né? Essa afinidade Sabe, espiritual né? da necessidade do aprendizado todos juntos, né? E aí vem essa afinidade, inclusive, com a mediunidade. Porque tem aquela mediunidade que é muito atormentada, né? A pessoa Sim, que tem a mediunidade, ela é atormentada demais, né? Então, essa pessoa precisa de uma educação mediúnica mesmo, sim. assim, Principalmente a muito mediunidade forte, né? por expiação, né? Como é É, aquele caso daquela mulher que nós vimos no capítulo 9, se eu não me engano, hum, 9 ou 10, que abortou o filho e tudo mais ali, né? Que já veio com a mediunidade de expiação, é. tá? Então, aí é muito sofrida, né? Muito sofrida. E a pessoa precisa mesmo ter uma educação mediúnica muito forte, né? Muito ativa, senão ela enlouquece, né? Ela chega a Sim, enlouquecer. com certeza, com certeza. Ó, e aí a gente continua assim, ó, pra gente poder começar a ler o PDF, pra gente finalizar esse capítulo, que ele é rápido, mas ele é muito instrutivo, tá? Continua assim, ó. Aí continua Hilário, né? Dona Celina está enxergando Clementino e ouvindo pela percepção da terra? E Aulus responde, sim, de modo costumeiro cristalizado, ou seja, como de costume que ela mesma cristalizou, como um hábito que ela acha, tá? Mas ela vê e ouve com a mente. Todos os sentidos são atribuídos da alma, são atributos da alma, estabelecidos para a evolução do espírito reencarnado na Terra. E aí a gente vai lá para o nosso querido PDF, lá para a gente continuar essa leitura. Deixa eu ver aqui, ó. Buscar para vocês aqui rapidinho. Vou ver aqui, página 102. Aqui, ó. Achei. Olha só. Chegou para todos já? Chegou, né? Deixa eu fazer aumentar um pouquinho para mim aqui. Pronto. Sorrindo, ajuntou. Vocês possuem uma prova disso. Quando o homem se encontra naturalmente desdobrado, cada noite durante o sono, vendo e ouvindo, a despeito da inatividade dos órgãos carnais na experiência a que chamam vida de sonho, né, Giane? Vida de sonho, que se desdobra durante o sono. Olha que legal. Somos receptores de reduzida capacidade, à frente das inumeráveis formas de energia que nos são desfechadas por todos os domínios do universo, captando apenas humilde fração delas. Humilde fração delas. Em suma, nossa mente é um ponto espiritual limitado a desenvolver-se em conhecimento e amor na espiritualidade infinita e gloriosa de Deus. Olha que frase bonita. Decorrem mais alguns instantes. Centralizemos mais a atenção na prece, adestrando-nos para o serviço do bem. Olha a importância da oração. Essa frase foi pronunciada por Clementino em voz clara e pausada, como a oferecer uma base única para a convergência de nossas cogitações. Atento, porém, os nossos objetivos de estudo, acompanhei os médiuns mais diretamente interessados no apelo. André Luiz falando, pensando, né?
Dona Celina registrara as palavras com precisão e guardava a atitude do aluno disciplinado. Olha as diferenças educativas. Vamos lá. Dona Eugênia assimilara-as em forma de ordem intuitiva e mostrava-se na condição do aprendiz criterioso, ou seja, estava analisando se era dela mesma. Olha só. Castro, contudo, não as recolheu nem de leve. Olha isso, nem de leve conseguiu perceber. Com permissão do supervisor, pusemos-nos em tarefa de análise. Observei que, sutilmente ligados à faixa fluídica de Clementino, os 3 médiuns, cada qual ao seu modo, lhe acusavam a presença, ou seja, percebiam a presença do ser espiritual. Dona Celina anotava-lhe os mínimos movimentos, a maneira do discípulo diante do professor. Dona Eugênia, que assimilava a vizinhança com menos facilidade, qual se o distinguisse imperfeitamente, através de um lençol de nebulosidade. E Castro, embora o visse com perfeição, parecia completamente alheio à influência do instrutor. Olha isso! Tendo, vamos assim, entre aspas, a clarividência, percebendo através da mente, mas não dava-se conta. Olha só. As possibilidades de Celina e Castro na clarividência e na clareaudiência são, por enquanto, mais vastas que nossa irmã Eugênia, esclareceu Aulus, prestimoso. Acham-se os 3 levemente submetidos ao comando magnético de Clementino e podem identificar-lhe a presença com analogia de observações, porque as circunstâncias em que operam estão agindo como pessoas comuns, utilizando-se da percepção habitual, ou seja, habitual do corpo. Entretanto, aduziu Hilário, se o trio foi colocado sob a ordenação magnética, olha o que a Sandra fala, ordenação magnética do supervisor, por que motivo nossa amiga lhe acataram o convite enquanto Castro se mantém visivelmente impermeável a ele? Olha que pergunta interessante. E o mentor assim responde, né? O mentor do recinto exerce apenas branda influência, abdicando de qualquer pressão mais forte, suscetível de provocar viciosa emanação em desfavor de nossos amigos, disse Aulus, convicto. Além disso, a mente de Castro passou de súbito a alimentar propósitos diferentes. Olha a nossa educação mental, desviando no momento do trabalho. Incapaz de concentrar a atenção de modo irrepreensível na região superior do trabalho que nos compete levar a efeito, de momento não mais se revela interessado em satisfazer ao programa de Clementino, mas sim em provocar um reencontro com a progenitora desencarnada. Enxerga o orientador do conjunto como quem é constrangido a ver alguém de passagem, todavia, sem qualquer preocupação de escutá-lo ou servi-lo, confinado como se encontra as emoções no jardim doméstico. Olha só. Basta a indiferença mental para que nada ouça do que mais interessa agora ao esforço coletivo da reunião. Olha que interessante a concentração mental, né? A importância que tem. Evidentemente, desejoso de definir a lição no quadro de nossos conhecimentos terrestres, acrescentou: é uma antena que se insensibilizou de improviso, recusando sintonizar-se com a onda que a procura. Nesse instante, vimos que um companheiro simpático de nosso plano avançou do círculo de espectadores, abeirando-se de Dona Celina e chamando-a discreto. Olha só. A nobre criatura ouviu-lhe a voz, mas não lhe voltou para trás. Entretanto, respondeu-lhe em pensamento numa frase que se fez perfeitamente audível para nós.
Encontrarmos-nos mais tarde. Olha só. Aulus informou presto. É o esposo desencarnado de nossa irmã que a visita com afetuosa solicitação. Contudo, disciplinada quanto é, Celina sabe renunciar ao conforto de ouvi-lo a fim de colocar no êxito da reunião com maior segurança. Decide colaborar, né? Logo após vimos Casto desdobrar-se de novo, auxiliado agora simplesmente pelo forte desejo de ausentar-se do círculo e revestido das emanações que lhes desfiguram o espírito. Caminhou, hesitante, ao encontro de uma entidade amiga que o aguardava a pequena distância. Nosso cooperador falou o assistente, menos habituado à disciplina edificante. Julga que já fez o possível a favor dos trabalhos programados para esta noite e põe-se no enlaço da mãezinha que vem sendo beneficiada em nossa organização. Olha lá, desencarnada. Tá? Não nos foi, porém, possível alongar anotações. Clementino, à cabeceira da assembleia, estendeu os braços e colocou-se em prece. Cintilações de safrínio, esplendor, revestiam-lhe agora o busto, dando-nos a impressão de que o abnegado benfeitor se convertera num anjo sem asas. Olha que bonito. Aí vem as expressões de pinturas antigas, né, da época do Renascimento, do mais ali, de querubins. Será que essas pinturas não é simplesmente, vamos falar assim, a imagem clarividente de entidades de luz que apareceram para os pintores de alguma forma e que, coroados de auréola, se fazem cintilantes pela energia que possuem? Olha que bonito. Tá? Em momentos ligeiros, verdadeiro jorro solar desceu do alto, coroando-lhe a fronte, e de suas mãos passou a irradiar prodigiosa fonte de luz que nos alcançava a todos, encarnados e desencarnados, prodigalizando-nos a sensação de indescritível bem-estar. Nada consegui dizer, não obstante as perquirições que me esfuziavam o pensamento. Caramba, palavrinha nova. Esfuziavam o pensamento. O êxtase do mentor impelia-nos a respeitosa mudez. Aqueles minutos de vibração sem palavras representam um precioso manancial de energias restauradoras para quanto lhes abrissem as portas do espírito. É que eu conseguia depreender pelo revigoramento de minhas próprias forças. Terminada que foi a operação inesquecível, Raul solicitou ainda alguns instantes de tranquilidade e expectativa. Competia ao grupo aguardar a manifestação de algum dos orientadores da casa, à guisa de instrução geral no encerramento. Dona Celina rogou licença para modificar que vira surgir no recinto um ribeiro cristalino, em cuja corrente muitos enfermos se banhavam, e Dona Eugênia seguiu-a, explicando que chegara a contemplar um edifício repleto de crianças, entoando hinos de louvor a Deus. Olha que bonito. Registramos semelhantes comunicados com surpresa. Nada víamos ali que pudesse recordar sequer de longe um córrego de águas curativas ou algum pavilhão de serviço à infância. A sala era demasiado estreita para comportar tais cenários. Fitando-me intrigado, Hilário parecia perguntar se as duas médiuns não estariam sob o influxo de alguma perturbação momentânea. Assimilando-lhes a estranheza, o assistente considerou prestimoso. Agora vem uma mensagem bem importante da física quântica. Olha só. Importa não esquecer que ambas se encontram reunidas na faixa magnética de Clementino. As imagens que a mente dele lhe sugere viram-lhes os pensamentos relacionados com a obra de amparo aos doentes e com a formação de uma escola que a instituição pretende em breve mobilizar no socorro ao próximo. Ideias elaboradas com atenção
geram formas tocadas de movimento, som e cor, perfeitamente perceptíveis por todos aqueles que se encontrem sintonizados na onda em que se expressam. Não podemos olvidar que há fenômenos de clarividência e clareaudiência que partem da observação ativa dos instrumentos mediúnicos, identificando a existência de pessoas, paisagens e coisas exteriores a eles próprios, qual acontece na percepção terrestre, vulgar. E existem aqueles que decorrem de sugestão que lhes é trazida pelo pensamento criador dos amigos desencarnados ou encarnados. Estímulos esses que a mente de cada médium traduz segundo as possibilidades de que dispõe, daquela educação que a gente comentou antes, tá? Favorecendo por isso mesmo as mais díspares interpretações. Oh, exclamou Hilário, entusiasmado, temos aí a técnica dos obsessores quando improvisam para suas vítimas variadas impressões alucinatórias. Sim, sim, confirmou o assistente. É isso mesmo. No entanto, evitemos a conversação agora. O trabalho da reunião vai terminar. Agora foi assim, um choque de física quântica. E o que os obsessores, como eles conseguem emanar impressões aos obsediados? Olha que bonito. Intrigante também, né? E assim a gente termina o nosso estudo desta noite. Aí a gente fica aberto à conversação. O que vocês querem comentar, fiquem à vontade. Perguntar, fazer algum comentário, fiquem à vontade. Eu sempre nos finais aqui a gente fica meio perplexo, né? Do que a gente ouve de orientação e dos acontecimentos. Agora é com vocês. Ô, Flávio, só uma observação aqui que eu fiz agora, né? Normalmente, quando a gente tem sessões que a gente, outro dia, percebe com desdobramento, realmente, em sonhos a gente conversa, mas a gente não mexe a boca, né? Pelo menos eu, né? Eu fui perceber isso agora, né? A gente fala, conversa nesse desdobramento, mas a gente é tudo uma ideia entrando, aparecendo, né? Sempre pela mente, sempre pela mente. E é engraçado que assim, ó, quem desdobra, né, que nem a Giane já falou, já comentou, que o quarto tá escuro, mas quando ela desdobra, tá inteirinho claro. Consegue enxergar as minúcias. E é interessante que assim, ó, se a Giane começar a prestar atenção, ou quem conseguir desdobrar, que se lembrar, e eu não me lembro, não me recordo, tiver a concentração e a educação mental de tentar perceber como está enxergando o ambiente ao redor, você vai perceber que não é um foco que você observa, é tudo ao mesmo tempo. Porque não são os olhos. É como se você tivesse os olhos 360 graus. Exato. Uma amplidão só. Até na saída, lembro da última vez que eu fui assim, volitando do portão e descendo na rua, volitando mesmo. Assim. Depois que entra a porta, eu estava voando igual super-homem lá. Mas aí tem a amplidão toda, assim, a rua toda, as casas todas, a esquina, assim, até chegar no centro. É uma amplidão só, assim, você tem uma visão de 360 graus. Nossa. Muito interessante. Muito. Deve ser interessante, aterrorizante, né? Porque... Mas o maior medo é as sensações que tem, assim, principalmente do corpo, porque eu fico assim, vou, não vou, na incerteza, no medo, eu disse muito, vou, não vou, aí começa a concentrar, eu digo, vou me concentrar, vou devagarinho. Porque se for para socorrer alguém assim, aí vai ser falha minha eu me perder. É isso. Naquele livro de João Luiz Maia, né, Viagem Astral, ele fala muito sobre isso,
a equipe espiritual vai lá buscar um médico de desenvolvimento para socorrer, para fazer o trabalho, porque é muito trabalho, são todas as noites, a noite inteira. Então, a equipe se reúne e vai lá na casa do médico para pegar o médico de desenvolvimento para fazer o trabalho da noite, e depois que termina, eles trazem de volta, com toda a segurança. Mas muito eles não conseguem nem levar para muito longe de casa, porque eles se perdem por assuntos aleatórios, por pensamentos aleatórios. Sim, Se ligam até quando começam a sair, que vai dando certo, aí eles se ligam com entidades espirituais que não condizem com o trabalho ou com a vibração, e ali mesmo fica. Aí eles ficam se lastimando, dizendo, puxa vida, a gente precisava desse médico para fazer esse socorro, e, no entanto, não podemos contar com ele, por conta disso e disso, né? Aí eu fiquei muito, quando eu li esse livro, assim, eu fiquei muito atenta a isso, comigo mesmo, e muito controlada, porque eu disse, puxa vida, se eu fizer uma coisa e meu pensamento surgir isso errado, eu vou deixar de ser corrente. A equipe precisou de mim e eu não pude. Falha minha. Isso é muito, mas todos os livros que eu li, quando era, vamos falar assim, quando a pessoa se desprende do corpo em sono, é para ou uma ou outra coisa. Ou leva para... Não, são 3 coisas, na verdade, né? Ou leva para estudo, orientação, ou leva para um trabalho do bem, ou vai para as zonas umbralinas, para situações viciantes, né? É assim. E essas situações viciantes, em algumas vezes, causa... Algumas vezes não. A maioria das vezes causam as obsessões, porque buscam, né? Essas, assim, viciantes, graças a Deus... Não, mas assim, ir ao umbral, ver aquele ambiente, saber que tinha alguém ali, acho que socorrer mesmo, porque depois essa minha mente, ela interrompe essa lembrança, assim. Mas na maioria das vezes eu consigo, né, perceber isso. Fui lá para socorrer, porque tinha alguém que estava precisando. Sim. Já me vi até em sessões de Umbanda, né? Eu conheço a Umbanda e sou apreciadora, assim, porque eu gosto bonito. Né? Sim. Eu acho muito bonito o que envolve isso. Não era uma frequentadora, nem fui médium, entendeu? Sempre fui kardecista. Mas, assim, eu já tive essa experiência de estar no centro de Umbanda, durante uma sessão de Umbanda, socorrendo durante a reunião lá deles, né? Socorrendo um irmãozinho no sofrimento. Assim. Sim. Mas eu acho que, assim, a expressão cultural da Umbanda é muito bonita. Ela é muito bonita, a história é muito bonita e tal, né? Acho que em todas as faixas, né, que eu já li, Tambores de Angola, né? Eu também li. Eu vi até uma palestra com o autor assistindo. Isso. Os espíritos de luz, eles se mostram na casa espírita como um espírito de luz elevadíssimo e na Umbanda como preto velho. É o mesmo espírito, só muda a forma como a gente viu, né? E esse livro do Tambores de Angola, ele me esclareceu muita coisa, assim. Muito, legal, muito interessante. Interessante. Enfim, então é isso. Então a gente tem esse cuidado quando a gente se desdobra por conta disso, porque a gente sabe que não é uma coisa aleatória. Né? Eu não estou saindo para o divertimento, eu não estou saindo. Né? Eu tenho que saber onde é que eu vou ligar meu pensamento, porque é um processo evolutivo meu, da minha sintonia, que eu tenho que fazer, e que precisa ser feito. E daqueles que estão tentando comigo para essa ajuda. Sim. Eles também não podem me buscar à toa. Não, vamos lá, pegar ela. Não, eles não, estão precisando de mim para ter trabalho. É para o trabalho mesmo. É isso aí. Sandra? Quando ela falou da Umbanda, a gente assim tem muito medo, né, e preconceito com os Exus, né? A gente pensa que os Exus são entidades assim do mal, né? Demoníacas. E a gente estudou que não, né? A gente estudou que eles são assim espíritos que já poderiam estar, né, na luz, vamos dizer assim. E eles preferiram ficar ali num trabalho mesmo, né, numa seara do bem, né, porque eles conseguem, eles têm autoridade, né, como se fossem militares mesmo, né, uma autoridade militar, para lidar com aquelas entidades, né, tão inferiores lá, né, inferiores que estão recalcitrantes naquele... que tem medo deles, né? Como diz assim, pronto, na época de Moisés não tinha que ser duro ali para segurar aquele povo todo?
Então, eles têm que ser duros na linha vibratória deles para poder segurar, né, aqueles irmãos ali que ainda estão equivocados, que ainda insistem, né? Isso. Eu Verdade. mesma, eu morria de medo desse negócio de Exu. Eu acho, pelo amor de Deus, Menina, eu não tinha medo sei assim, de Exu. olha, Mas aí estudei e aprendi que não é assim. Sandra, desculpa. então, quando eu também morria de medo, né? Porque quando criança, eu vi algumas experiências bem complicadas, né? Com os espíritos que se denominavam de Exus, né? A minha avó era médium, recebia em casa lá, né? Ela sempre trabalhou sozinha em casa com a mediunidade dela. Eu não sei como funcionava aquilo, né? Mas a gente teve várias experiências. E aí, por isso, eu tinha muito medo também das coisas que eu via. Eu fui estudar também, né? A gente tem medo daquilo que a gente não conhece, né? Só que, assim, aí eu vi uma coisa, eu não sei se eu ainda não consegui compreender, mas fala que tem uma linha de Exus, que eu não sei o nome exato, se é Exu Catiço, alguma coisa assim, que, na verdade, são os que representam os espíritos caídos, que se passam por Exus, né? Alguma coisa assim. Que não são realmente a fraternidade dos Exus, que é essa que você falou. Né? E isso causa confusão. Coroados, né? Eles falam, os Exus coroados, né? Que são esses. Então, essas entidades de muito densas ainda, tal, que também se passam, acabam divulgando essa coisa ruim, assim, né? Eu não sei, quer dizer, isso foi o que eu estou lendo, tentando entender, né? Leia Tambores de Angola. Eu vou ler agora. Tem outro que também é bem interessante, legal, que você vai ler assim num dia. Se deixar, você lê num dia. É o Guardião da Meia-Noite. Guardião da Meia-Noite. Eu vou até anotar esses nomes já. Muito bom. E tem o Jardim dos Orixás. Eu acho que foi esse que a gente estudou, Jardim dos Orixás. Se eu não me engano. A gente pode, de repente, no próximo livro, estudar alguma frente, né? Pra gente entender um pouco mais. Assim, sabe, porque assim, a primeira vez que eu li um livro espírita foi um livro dos Espíritos. E eu era adolescente, eu tinha 16 anos. E eu li aquele livro e nada ali a mim foi surpresa. E eu li ele e era como se eu soubesse. Era comum, eu já sabia de tudo aquilo. É uma relembrança, né? É uma relembrança. Depois eu fui compreender melhor. Porque eu li assim, é tão natural para mim, tá tudo tão aqui, assim, sabe? Não estranhei nada, não questionei nada. E foi tudo muito claro para mim. Eu era um adolescente, 16 anos, pegando o primeiro livro espírita que eu já leio, o livro dos Espíritos, né? E aquilo foi tudo muito natural para mim. Mas eu não costumava ir ao centro espírita e eu tinha medo, porque eu tinha algumas sensações. Eu já tinha sensações de desdobramento, mas eu não sabia, eu não entendia o que era aquilo, então eu tinha medo. E eu tinha uma amiga que era um bandista, e ela vai para o centro, eu falei, não, mulher. Mas eu gostava daquele, do jogo em si, eu acho bonito, ainda hoje eu acho muito bonito, apesar de não frequentar, mas eu acho bonito. Aí quando eu ia lá, nas festas de família minha, que eu gostava de ajudar também, aí ela falou, você vem, porque você é médico, vem trabalhar, porque senão Pomba Gira vai lhe pegar. Menino, isso me aterrorizava de uma forma, sabe? Eu disse, meu Deus, aí, olha, desaparecido lá, né? Aí depois eu peguei o livro dos médios e fui estudar. Nenhum espírito vai tomar conta do seu corpo e fazer aquilo que você não quer. Você é o domínio. Eu digo, olha, o negócio aqui já começou a se esclarecer, né? Aí eu fui estudando. Eu digo, agora eu já sei onde eu estou e como é que vai ser. Aí pronto. Quer dizer, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Quando você começa a conhecer e saber o mecanismo daquilo, como funciona, você deixa de ter medo. Mas é muito misticismo sobre as religiões afrodescendentes, né? Porque isso vem, assim, de uma cultura da Casa Grande, da época dos escravos para cá. Né? Infelizmente. Só que assim, ó, vamos falar assim, esse misticismo das comidas não teve. Né? Do tipo, a feijoada deliciosa, né? O acarajé, as coisas. Ninguém teve esse misticismo, todo mundo aceitou. E ninguém sabe onde vem, né? Aceitar a religião não vai aceitar, é estranho, né? Então a gente tem que fazer o inverso hoje, né? Respeitar, pelo menos a gente poder entender, para poder respeitar e passar. Quando alguém me fala algo sobre, é macumba, pera lá, vamos ver o que é macumba. Macumba é uma árvore.
né? Sabe assim? Você sabe o que é macumba? Né? É um instrumento musical, é um Sim. instrumento de percussão. E tem a Macumbeiro. árvore também. Tem a árvore macumba também, né? Macumbeiro quem toca esse instrumento. Do jeito que é um pianista, toca um piano, macumbeiro. E o engraçado, Mas às vezes, sabe, às vezes tem, assim, a ignorância do saber de algumas pessoas, assim, é tamanho, assim, que já disseram a mim, você é macumbeira. Eu, como assim? Que é isso? Não sabe o que é isso, não? Eu não toco esse instrumento. Complicado. Aí eu disse, não, olha, mas não é macumba, espíritos, olha. Existem várias religiões espiritualistas, como a Umbanda, o Xangô, e como o espírito kardecista. Aí fui explicar, aí tem diferença, né? Não é tudo igual, não. Tem diferença de várias formas, mas são tudo espiritualistas, e cada um segue da maneira que é melhor, cabe para a sua vida, para o seu entendimento, né? Porque cada cabeça é um mundo e cada um tem a sua verdade, né? E cuidado com a verdade do outro, né? Aí eu bem por aí. Mas o que contribui para isso, para o preconceito, é justamente a falta do estudo dos próprios participantes da Umbanda. Também. Eles não sabem, né? Eles seguem um ritual que vai passando ali, né, da madrinha para os... Isso a gente também tem em todas as linhas religiosas, porque do jeito que essa minha que era um bando de dizer, vai lhe pegar no meio da rua, vai fazer e acontecer com você, não sei o quê. E eu fiquei com medo, como eu também tive um amigo kardecista, uma pessoa entendida dentro da doutrina espírita, muito antiga dentro da doutrina espírita, e que uma vez eu perguntei, eu acordei, o meu quarto estava cheio de gente, e eu fiquei assustada. O que é isso? São os seus cobradores que estão lá para lhe cobrar o que você deve a eles. Eu tomei um susto. Que tenha sido, mas é a forma com que você fala. Exatamente. Bom, pessoal. Nem a pessoa entende, né? E quer ensinar para o outro, ensina errado e a coisa vai errada. E aí você, com medo, acabou fugindo de uma coisa que você tem responsabilidade, que vem de lá, você vai fazer assim. Aí você, pega e escolhe assim mesmo. Bom, pessoal, já passou bem do horário hoje, a gente já está quase 1h12 já de reunião, mas assim, são muitas informações interessantes que o pessoal precisa entender também e ouvir, né? Mas a gente vai conversar mais sobre isso, e a gente poderia depois desse livro pegar algum livro mais específico, né, das religiões afrodescendentes. Acho que seria interessante, né? Para agregar mais ao estudo, né? A gente estava fazendo isso antes da pandemia, né? Um pouco antes no grupo de apometria, a gente chegava um pouquinho antes, 1 hora antes, fazia um estudo de um livro lá. O último, acho que foi esse, Jardim dos Orixás. Eu acho que eu lembro de alguma coisa desse tipo que eu lembro na cabeça. Eu só li Tambores de Angola. Também já li. Cláudia. Oi. Eu acho que nós vamos ter que, para a gente ler e fazer todos os estudos que nós precisamos e queremos, nós vamos precisar de umas 3 internações. Certeza. Eu acho que nós já começamos, mas começamos de modo errado da outra vida. A gente veio aqui para acertar. Bem rapidinho, só uma experiência que eu tive, que você disse que às vezes a gente é de julgamento para estudo, né? Eu conheço aqui na pessoa, tem uma palestrante espírita aqui, ela é muito boa nas palestras dela, porque ela é uma pessoa muito inteligente, muito estudiosa. E as palestras dela são muito boas, os estudos dela são muito bons. Aí, às vezes, em desdobramento, eu fui num estado, não sei. E a pessoa que me levava dizia, Jane, você vai ficar nesta sala. Quando eu passei, tinha muita gente no corredor, um corredor de escola mesmo, de faculdade. E eu passei para a porta e tinha uma janelinha. E quando eu olhei, aí essa pessoa estava dando aula uma palestra nessa sala. Aí eu disse, não, eu vou ficar aqui, porque eu conheço ela. E a diretora disse, não, mas você não veio para a aula dela, você veio para ficar ali, naquela sala ali. E eu, não, mas eu quero ficar aqui, porque eu conheço ela e eu gosto das palestras dela, eu gosto dos estudos dela. E ela insistiu, aí terminou voltando, eu digo, tá, aí fiquei sem nenhuma nem outra, acabei perdendo. Por culpa minha, porque eu queria ficar na sala, né, da pessoa que eu já conhecia. Aí acabei perdendo. Eu digo, meu Deus, o que foi que eu fiz? É assim mesmo. Vai perder o estudo, né? Tem que ficar ligado, né? É assim mesmo.
Por isso que a gente tem que se policiar. Tem, bastante, viu? Bastante. Bom, pessoal, vamos fazer a oração final, então. Fazer de uma forma bem forte hoje, para a gente unir nossas energias aqui, em prol, então, dessa energia gostosa que a gente está tendo, essa egrégora, que a gente possa mandar para quem precisa, tá? Então eu vou ligar aqui o nosso sonzinho aqui para dar uma inspiração. Deixa eu colocar para todo mundo ouvir aqui. Tá dando para ouvir de vocês aí? Tá? Legal. Então vamos agora elevar nossos pensamentos até Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e mentalizar a energia criadora de Deus que nos envolve e nos faz ter essa força de vida, que possamos vibrar cada vez mais alto, cada vez mais fino, para que essa energia encontre os nossos orientadores e eles possam levá-las a quem necessita, próximo da nossa casa, um desconhecido ou um parente, um amigo. Que possamos assim vibrar pela melhora, imaginando assim que essa vibração perfeita reequilibre chakras, células, imantadas ao bem-estar, imantadas à necessidade de revitalização. Que possamos assim ser apenas instrumento para que nós possamos emanar uma energia animal que se congrega com a energia divina necessária para a melhora de quem quer que esteja em necessidade. E que possamos assim pedir a bênção de Deus a todos os presentes e a todos que estão em casa ouvindo a gravação mais adiante. Que todos possam ter um excelente final de semana, com a graça divina, muita paz, assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja.